bem? Hoje eu vou contar uma história de um grande guerreiro que já viveu antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ele, com 25 anos de idade, ele tinha um corpo físico bonito, e ele era admirado por todos, né? E ele tornou-se o guerreiro lá e que começou a conquistar, o comandante, né? Conquistar vários reinos. E ele foi indo e conquistou muitas terras. Ele era considerado imperador, vamos dizer assim, da maior parte daqueles reinos lá era esse cara, né? Era Alexandre. Depois que ele conquistou todo esse povo, ele ainda não estava satisfeito, ele queria mais, queria mais. Aí o que ele fez? Ele queria conquistar os reinados do outro lado de lá, que era na Índia. E para chegar nesse lugar, tinha dois rios. Ele tinha que atravessar dois rios largos e fundo, né? E aí o que ele fez? Ele, teimoso como era, ele fez um discurso lá e tal, e conseguiu convencer os generais e tal, e foram com aquele exército lá, milhões de guerreiros para lá. Só que ele tinha um problema, né? Como levar todos esses guerreiros atravessando aqueles rios lá, né? O primeiro rio, tudo bem, ele atravessaria, né? Ia atravessar o rio, tudo, mas atravessando o primeiro rio, daí para chegar no outro rio, ele tinha que andar vários quilômetros. Como que ele ia levar vários quilômetros, aqueles navios, como que ele ia carregar? Não tinha condição de carregar. Aí ele bolou uma maneira de criar navios que eram desmontados. Desmontava e depois desmontava, ele levava por parte, ia levando por parte. Chegando lá, montava o navio novamente, né? Então, agora vamos continuar da história aqui para frente, que ele atravessou o primeiro rio. Quando chegou na margem do outro rio, né? Ele está com todos aqueles guerreiros lá, e ele falou, como que eu vou atravessar o rio? Porque antes de chegar lá, o rei de lá vai me atacar com flechas, que usava essas armas naquele tempo, não tinha, né? Com flechas, e mataria todo o exército dele antes de chegar do outro lado, né? Então, o receio que perdesse, né? Como ele era cheio de estratégia, né? Então ele começou, com aqueles soldados, ele subia e descia a margem do rio, subia e descia com vários guerreiros, né? E para descobrir como que ele vai atravessar aquele rio do outro lado, né? E assim ele foi conhecendo os lugares, onde que era mais fundo, onde era mais raso, tal, né? Do rio, como que era. E do outro lado, o rei de lá, ele tinha 2 metros de altura, era um guerreiro forte, né? Também, e o exército dele era enorme. E eles tinham elefante. Esse rei lá, que tinha do outro lado, ele tinha domesticado elefantes e treinado esses elefantes para a guerra. O soldado subia em cima do elefante e era treinado para isso, né? Então ele era muito forte. Então, até que um dia, o rei de lá também, ele subia e descia com o soldado, a mesma coisa, acompanhando. Dá para ver do outro lado, muito distante, lá do outro lado ele via os guardinhas andando. Então ele também começou a subir e descer com o exército dele. Até que uma hora, o rei de lá estava cansado de subir e descer também, ele falou, vou montar acampamentos. Em vez de os soldados ficarem andando, eles montaram barracas e os soldados ficaram parados naquelas barracas.
Aí que o Alexandre queria era isso, Alexandre. Para isso que eu quero, é isso aí que eu quero, né? E o Alexandre, sabendo daquilo, ele falou, bom, agora ele só ficou esperando a melhor hora de fazer o plano dele, né? Um dia que o dia tá bem nublado, escuro, então não dava para enxergar. O que ele fez? Ele deixou uma parte do exército dele lá, e essa parte ele foi por trás, para chegar no rio lá em cima, bem acima lá, né? Chegando lá, o exército ficou lá, uma parte lá, né? Era muito homens, era muita gente, né? Quando chegou lá em cima, ele foi atravessar o rio onde ele achava que era o melhor lugar para atravessar. Ele atravessou com o exército. Só quando ele chegou do lado de lá, do rio, a margem do rio de lá não era a margem do outro lado do rio, e sim a margem de uma ilha. Ele não imaginava, ele não sabia que tinha uma ilha ali, né? E pior ainda, que ele passou com o exército para essa ilha e começaram a adentrar dentro da ilha. Quando chegou do outro lado do rio, ele falou, bom, nós estamos numa ilha, então vamos atravessar. Aí atravessou aquele outro rio, atravessou. Quando chegou do outro lado, era uma outra ilha, tinha duas ilhas. Passou na primeira ilha, depois atravessou aquela parte do rio também, que era uma outra ilha menor. E isso passaram dificuldade, teve um inverno, frio, isso não foi num dia só, né? Aí quando chegaram do outro lado dessa segunda ilha, eles atravessaram e já tinha água mais rasa lá, então os soldados atravessaram a pé e no pescoço, assim, a água no pescoço, e foram atravessando e chegaram do outro lado. Com isso, ele atravessou o exército dele todo lá, atravessou tudo, estava lá, do outro lado, com as armas, tudo, né? E ele mandou avisar o rei de lá, o grandão, falou, olha, nós estamos aqui já, né? Vamos te atacar, tal, né? E ele estava ali, vamos dizer assim, com 15 mil homens, não sei, era grande o exército. Vamos supor que ele estava com 15 mil homens e o rei de lá mandou 2 mil homens, entendeu? Achando que o Alexandre não tinha muita gente lá. E aí foi aquela guerra. E teve várias estratégias. Quando entravam os guerreiros de lá, Alexandre dava uma parte, ele dava a volta pelo lado e vinha por trás, tal. E nisso era só cavalo, tal, até que o rei de lá mandou os elefantes. E nessa batalha todo, Alexandre conseguiu ganhar a guerra, né? E aí a história vai embora, é longa essa história, né? Aí eu vou pular a parte da história. O Alexandre conquistou, chegou a conquistar essa parte aí. E ele admirava muito esse rei de lá, que o cara é um cara de palavra, e ele admirava esse rei. E teve uma história lá, que essa parte eu vou pular fora, tá? E chegou um dia que o Alexandre morreu. Ele foi avançando para frente, ele podia parar, ele morreu. Ele morreu com 33 anos de idade, né? E o corpo dele, a gente não sabe do que ele morreu, né? Então, o corpo dele foi enviado para o Egito. Quando morreu, foi mandado para o Egito para ser balsamado. Foi embalsamado, né? Aí embalsamaram o cara e ele ficou num caixão de vidro. Aí o faraó que estava lá presente, tinha os escribas e tal, então ele foi contando a história do Alexandre, tal. Chegou numa hora que ele falou assim, esqueçam tudo isso. Aí ele falou assim, escrevam, Alexandre foi morto por uma febre forte e de fraqueza, uma doença lá, falou que ele morreu disso, né? E aí falou, Alexandre, ele tinha muitos ideais, só que ele tinha muito medo, ele tinha medo. E ele fazia tudo isso para vencer o medo dele. E ele conseguiu vencer o medo.
E os seus fracassos, ele falou, né? Seus fracassos eram fracassos, todo fracasso, mas que virou vitórias de outros. E continuando falando, ele foi falando que ele já tinha vivido muito ano, o faraó, ele viveu muitos anos e ele nunca tinha visto um homem igual aquele, né? E foi se aproximando, andando, andando, e já ali já na frente tinha uma estátua. Nessa estátua ele foi andando, andando, e nunca tinha visto um homem tão grande quanto Alexandre o Grande. E ele falou isso na frente da estátua do Alexandre, branca assim de mármore, que eles tinham mandado construir, e acabou a história. No outro dia eu conto outra história para você. Tá? Beijinho do vovô.